Olá, orquidófilos! Aqui é a Ana do Orquidário das Pedras. Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir para vocês um like, dá um joinha aí pra gente no canal e se inscreve, tá bom? Existem vários vídeos aqui ajudando vocês a cultivar as orquídeas e, acima de tudo, motivando também a vocês continuarem com esse hobby que a gente tem, que é excelente. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre por que é que as orquídeas são caras. E se elas são caras de fato? Como muita gente fala pra mim. Tem muita gente que fala assim, nossa, né? Chega lá na nossa loja, pra quem não sabe, a gente é produtor de orquídea, eu e meu marido, o Thiago, já tem vídeo dele no canal também. Tem muita gente que chega na nossa loja e fala assim, nossa, Ana, que caro, né? Olha tal orquídea e fala, nossa, que caro. Já toma aquele susto, né? Com uma orquídea que vale às vezes R$ 200, às vezes R$ 250, às vezes a pessoa se assusta com o preço de uma catleia, que custa uma média de R$ 46, mais ou menos. Às vezes catleia dependendo do formato. Ontem mesmo na loja eu tinha duas catleias com 3 flores cada uma inclusive vermelha e outra branca, que a dona Lourdes, que é uma cliente nossa de Sorocaba, ela vem de Sorocaba aqui comprar as nossas orquídeas, trava-língua. E aí eu vendo orquídea por R$ 30. Eu, particularmente, conhecendo o tempo de cultivo, vou explicar aqui para vocês como é que a gente põe o preço, por que é que algumas são caras, outras são mais baratas. Então, muitas vezes nem dá tempo. Né? Nem dá tempo de a gente postar uma orquídea, uma catleia, por exemplo, de R$ 30. Então tem muita gente que fala assim, porque aí a pessoa tá lá na loja, acaba pegando, nem dá tempo de tirar foto. E as nossas orquídeas são muito exclusivas, a nossa produção, ela abastece a loja. Então, eu não tenho assim 5 catleias de R$ 30, eu tenho 2 catleias de R$ 5 e mesmo de R$ 30. E mesmo assim, elas são diferentes uma da outra, então elas são muito exclusivas, as nossas orquídeas. Se você chegar pra gente e falar assim, me dá uma caixa dessa catleia de R$ 46, eu não vou ter não vou ter, tá? Infelizmente não tenho, mas quem sabe um dia. Então tem gente que chega lá na nossa loja e fala, nossa, que catleia, pra quem não sabe, catleia é um grupo de orquídea. Então tem gente que fala assim, nossa, que caro. Então eu resolvi gravar um vídeo pra vocês pra falar por que é que essas orquídeas têm esse valor. Porque um dendróbio olho de boneca, hoje mesmo eu publiquei na nossa página no Instagram, no Facebook, publiquei um dendróbio olho de boneca branco, que na minha opinião é lindo, por R$ 10. Você acha caro R$ 10 uma orquídea? Não é, então eu vou te explicar. Pra mim não é caro, né? Aliás, esse conceito de caro, barato, tudo isso depende do nosso poder aquisitivo, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente considera como uma necessidade, né? Tudo isso, o preço em si, ele engloba muita coisa. E as nossas orquídeas são exclusivas, né? Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Você sabe que o Alcir, que é um cliente nosso muito querido, ele foi amigo de infância da Maria, que trabalha conosco. E aí, uma vez ele chegou lá na loja e falou assim, nossa, era um cataceto. Ele falou assim, nossa, era um cataceto Kid Nembim. Custa R$ 120 um cataceto Kid Nembim. Aí ele falou assim, nossa, Ana, que caro, né? Ele se assustou com o preço. Aí eu falei assim, Alcir, quantos anos você tem? Aí ele falou, eu não lembro exatamente, mas não chegava a 60 anos. Ele falou 59, uma coisa assim. Eu falei assim, Alcir, você na sua vida já viu um cataceto desse? Ele falou, não. Aí eu falei, é caro então? Aí ele tomou um susto. E aí ele, sabe o que ele fez? Ele comprou o cataceto. Então, esse conceito de caro e barato depende muito da exclusividade. Aí teve um outro dia que ele foi, a gente tava conversando, naquele dia a gente deu muita risada, nós três juntos. Naquela mesma semana, ele apareceu lá na loja e tinha um amigo nosso também, o Geraldo, que é um amigo de longa data da gente. E aí ele falou assim, nossa, cheguei aqui, falei que o cataceto da Ana era caro, nossa, tomei uma saraivada dela. Aí a gente começou a dar risada, sabe? Porque a minha intenção não é, né, ficar dando esporro no povo. É que é o meu jeitinho carinhoso de falar, entende? Eu tenho um jeitinho muito peculiar, né? Muito carinhoso de falar. Parece um coice de cavalo. Então, é o meu jeito, né? A gente tenta se ajudar o tempo todo. Se autoajudar, né? Porque antes de ajudar as pessoas, a gente tem que ver o que é bom pra gente e por que é que aquela orquídea custa aquele valor. Então eu elenquei aqui 4 motivos
para as orquídeas terem o preço que elas têm. Eu coloquei até uma colinha aqui para não me perder nas ideias. Então, reprodução in vitro. Vocês sabem o que é uma reprodução in vitro? Reprodução in vitro é quando a gente pega uma semente de orquídea, né? As orquídeas, elas não se germinam como um girassol, por exemplo, como um feijão, que você coloca lá o feijão no... Quem nunca fez essa experiência, né? O feijão no algodãozinho, aí ele vai, cresce, germina, né? Eu nunca passei, né, dessa etapa. Eu não sei se a gente se pegar o feijão e plantar na terra, ele vai. Vai, né? Lógico que vai. Mas eu lembro muito fazendo essa experiência na escola. Então, as orquídeas, elas não fazem isso, tá? Há muitos anos atrás, eu tentei já germinar. Eu pensava, gente, não é possível que você precisa mandar para um laboratório, fazer uma reprodução in vitro para germinar a orquídea. Então eu falei, vou pegar um epidendrum. Epidendrum é um gênero, um grupo de orquídeas que é de fácil cultivo, ele vai bem, tem tudo quanto é cor, sabe? Eu falei, vou pegar a cápsula de epidendrum, né? Vou pegar a cápsula, que é onde eu vou mostrar aqui pra vocês o que é uma cápsula. Vou colocar aqui no cantinho do vídeo. Ou aqui, depois a gente vê. Mas vai mostrar aí pra vocês o que é uma cápsula. A gente pega essa cápsula floral e manda pro laboratório depois de amadurecimento na planta mãe, né? A cápsula começa a se desenvolver. Depois eu explico o processo de amadurecimento, né, de como essa cápsula chegou lá na planta mãe, que é na orquídea. Às vezes a gente espera um ano para essa orquídea desde a polinização para formar a cápsula até mandar para a Francis no laboratório, que é a Francis, que é a bióloga que faz as nossas reproduções in vitro. Então, veja o tempo que demora, né? Até a formação lá, a germinação, o Thiago vai, germina, forma a cápsula, um ano esperando. Se um passarinho não vem comer, né, também. Às vezes tem esse tipo de coisa no processo. Então, a gente precisa de um profissional especializado. No nosso caso, é a Francis, né, que é uma bióloga de um laboratório, que a gente manda para ela as nossas coisas aqui em Indaiatuba. Fora isso, a Francis tem bastante problema com contaminação do meio. Vocês já ouviram falar o que é meio de cultura? A Francis faz um processo de meio de cultura dessas sementes de orquídea. Por isso que, gente, não dá, tá? Às vezes tem gente... A Francis mesmo fala que quando ela começou com essa coisa de orquídea, o marido dela comprou sementes de orquídea pela internet e deu pra ela, né? Aí ela olhou e deu risada. Ele quis fazer uma surpresa pra ela, mas não dá pra germinar. Eu já tentei. Se vocês quiserem tentar, comprar na internet, tentar germinar, eu não tenho uma experiência boa com isso, tá? Então existe uma coisa chamada de meio de cultura, que a Francis vai, que é alguma bióloga, né? Quantas pessoas fazem isso? Que é o caso, por exemplo, da Adriana, que entrou em contato comigo perguntando se eu conhecia, se eu precisava do trabalho dela, que ela trabalha com clonagem também de orquídea em laboratório. Então, tem o meio de cultura. Esse meio de cultura ele pode contaminar, você pode perder tudo, seu 1 ano de trabalho, né? É ser vivo, é isso que eu falo, é ser vivo, sabe? Não é, sei lá, a diferença de você fazer, por exemplo, uma cadeira, né? Que você pega lá a madeira, talha ela, etc, vai ficar lá. Se você errar, você pode dar uma corrigida. A orquídea é um ser vivo, né? Errou, ela morre, infelizmente. Então, nem tudo germina também, tá? Quando a gente manda para o laboratório, nem tudo germina. Quando vem um vidrinho, tá? Vocês não sabem a felicidade que eu e o Thiago a gente fica quando um vidrinho vem do laboratório, que você fala, uau, né? Conseguimos um vidrinho, né? Aliás, conseguimos não, porque o mérito todo é da Francis. Mas a gente fica feliz junto com ela. A gente chega lá e ela vai, ela risca, sabe? O meio de cultura. Por quê? Para ninguém copiar, né? Porque é tão difícil a reprodução em laboratório das orquídeas, aí chega alguém e copia o meio de cultura, né? A gente, não é segredo, de repente, se você quiser fazer, a Francis pode até te falar, né, qual o meio de cultura, mas eu acho muito difícil você conseguir, porque precisa de um laboratório, precisa de um profissional. Então, essa é o primeiro motivo porque as orquídeas têm um valor um pouco mais alto, tá? Não é caro. Tá? Caro é uma coisa muito relativa. Fora isso, segundo, o tempo, tá? Então, até o tempo da polinização, como eu falei, de você polinizar e a cápsula vir, formar e etc. Às vezes, gente, são até de 1, 2, 3 anos,
tá? É um trabalho, assim, muito, muito longo e demorado. Quem cultiva orquídea sabe disso. Não é uma coisa assim, por exemplo, uma cliente entrou em contato comigo essa semana, aí ela falou assim, Ana, eu gostaria de uma orquídea que fosse barata, porque eu quero começar um orquidário, eu não quero começar com uma orquídea de R$ 40, por exemplo, eu quero uma orquídea barata, eu quero uma orquídea que seja perfumada e que dê flor umas 3 vezes por ano. Aí eu falei, nossa, meu Deus, né? Porque são 3 coisas, barato, perfumado e que dê mais de 3 florações no ano. Isso é muito difícil, né, a gente conseguir. Então eu expliquei pra ela que é difícil, né? As orquídeas, geralmente, elas dão flores, a princípio, uma vez por ano, dependendo do seu cultivo, até vai mais. Por exemplo, tem uma cliente nossa e amiga, como vocês sabem, a gente faz amizade com os clientes, a Creuza, que trabalha num prédio lá perto da loja. Ela falou assim, uma moradora do prédio foi lá e falou assim, nossa, Ana, mas as orquídeas da Creuza, nossa, as orquídeas da Creuza dão flor 2, 3 vezes por ano e as minhas estão lá minguadas, né? Não vai pra frente. Eu falo, não é as orquídeas da Creuza, é a Creuza nas orquídeas. Veja que é diferente. Então, é todo um cultivo para essa orquídea, é um cultivo bom, é um cultivo adequado, né, para que essa orquídea dê mais flores no ano inteiro. Eu tenho algumas catleias, geralmente as catleias, volto a repetir, é um grupo de orquídea, que florescem mais de uma vez por ano, mas isso não é o comum, tá? O normal não é esse. Que mais? Segundo, terceiro, que eu e o Thiago elencamos aqui. As orquídeas, existem muitas orquídeas importadas, né? A gente compra muita orquídea importada da Tailândia. Veja que orquídea importada não significa orquídea difícil de cultivar, tá bom? São duas coisas bem diferentes uma da outra. A gente trouxe de importação, por exemplo, acho que foram 4 Tricloglots Ator Purpurea. Consegui falar o nome da orquídea. Ela é conhecida também como Tricloglots bracteata. Eu acho que é isso, é assim que fala. Também se não for, não é importante. Então a gente trouxe 4, né? Esse ano inteiro, a gente trouxe 4 orquídeas importadas. Vocês sabem o valor do dólar, tudo isso, as orquídeas importadas são de acordo com o dólar. Então, a gente vendeu uma Tricloglots Ator Purpurea por R$ 160. A primeira que chegou na loja tava linda, ela tava com, acho que mais ou menos uns 15 centímetros de comprimento, e ela tava com, eu vou mostrar a foto dela no final, e ela estava com, acho que 3 flores abertas e 11 botões florais para abrir. Veja, R$ 160 uma orquídea importada, eu não acho caro, né? A gente leva em consideração tudo isso que eu falei acima, o tempo de germinação. Ela foi para o laboratório, teve um profissional que ficou em cima dela, teve um profissional que cultivou ela, né? O Thiago, muitas vezes, quem cuida da produção não sou eu, é o Thiago, eu só vou lá para dar pitaco, mulher adora dar um pitaco, né? Então, eu vou lá para dar pitaco. E o Thiago, às vezes, é 1 ano para ele fazer florescer uma orquídea. Então, é caro uma orquídea importada de R$ 160, entende? Outra coisa são as orquídeas raras, né? Existem muitas orquídeas que são raras, só a pessoa tem. Existe uma Tricloglots, também da família, não é que a Tricloglots é rara, tá? Mas é porque o exemplo que me vem aqui na mente era uma Tricloglots, uma micro-orquídea, Tricloglots, ela tinha mais ou menos esse tamanho aqui, só para vocês terem uma ideia. E umas florzinhas mega perfumadas, mega perfumadas. Quem ficou com ela foi um cliente nosso daqui de Campinas, que é pertinho, e ele pagou R$ 80 nela. Por uma orquídea rara e exclusiva, só ele tem. Se alguém fizer cultivo aí de Tricloglots, colecionar Tricloglots, manda o WhatsApp pra mim, eu mando foto dela. Se eu não estou enganada, ela é muito rara, porque outra pessoa não tem uma Tricloglots daquela, eu não sei nem o epítopo. Epítopo é o segundo nome da orquídea, por exemplo, Tricloglots Ator Purpurea. Tricloglots é o gênero, muita gente chama de gênero, eu prefiro chamar de grupo, e o epítopo é o segundo nome, tá? Então eu não sei nem qual que é. Tem que perguntar para alguém que mora na Tailândia, mostrar para ela, falar, viu, que orquídea que é essa? A pessoa fala. É igual a gente, todo mundo reconhece um olho de boneca, não é? A gente vê olho de boneca, vai nos condomínios aqui em Indaiatuba, a gente vê um monte de olho de boneca nas árvores. E é uma orquídea comum, né? Não é uma orquídea rara. E todo mundo sabe, por mais que você não conheça orquídea, por mais que você não entenda delas,
E, aliás, você nem precisa entender, tá? Eu só quero que você... Aliás, você não precisa entender o cultivo. Eu te ajudo com o maior prazer o cultivo. Mas você precisa entender por que é que elas têm esse valor, tá bom? Então é todo um ano de trabalho, é tudo isso que eu falei. São esses 4 motivos que deve ter outros. Essa é a minha experiência, tá bom? Esse é o que a nossa opinião, a minha e do Thiago. Pode ser que você tenha discorde da minha opinião, mas opinião é opinião, né? Então é isso, tá bom? Muito obrigada. Super beijo para todo mundo e até a próxima.